Model DD200Q, um clássico toca-discos fabricado pela Gradiente no Brasil nos anos 80. Você conhece esse toca-discos? Você conhece a gloriosa indústria dos anos 80 do Brasil? Então é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Conheça a Model DD200Q, um toca-discos clássico da indústria nacional. Bom, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80 e hoje, como eu disse, você vai conhecer esse toca-discos. Claro, eu não estou aqui só com o folder, tenho aqui ele está aqui. A gente vai analisar todas as funções, os detalhes, o que acontece com o equipamento desse depois de 40, 50 anos de uso. Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, curiosidades, histórias, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo. Inclusive eu vou fazer o vídeo do Opinião Sincera, talvez comparando o DD200Q com o DD1, que é um outro toca-discos clássico da indústria nacional, falando que o DD200Q ele também fez parte da linha mais icônica feita no áudio no Brasil, que seria a linha System One. Então sim, ele também fez parte dessa linha. Em breve, ou se eu já fiz, os vídeos vão estar aqui na descrição, ou então em breve eu vou lançar. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Bom, então vamos lá, para começar ele está aqui, tá? Eu já vou colocar ele aqui, a gente já vai analisar todo ele, mas vou contar um pouco da história do DD200Q. Deveria ter separado alguns folders aqui, mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? A Gradiente tinha lá uma parceria, na verdade, né, no final dos anos 70, no final dos anos 70, a indústria nacional praticamente vivia de componentes e de peças de engenharia importada. O toca-discos que eu citei, DD1, era basicamente alguns componentes de JVC ou uma outra versão que seria Pioneer. Nesse período que estava fechado o mercado para empresas internacionais entrarem aqui, as nacionais pegavam lá equipamentos lá fora e montavam aqui dentro. Teria essa parceria, né? Na época a gente tinha que ter uma certa porcentagem de produtos nacionais, de partes de equipamentos feitos aqui no Brasil, tá? Então teria essa parceria. Então lá nos anos 80 a Gradiente fez uma parceria com o JVC. Então esse toca-discos aqui é basicamente um toca-discos JVC. Você vai encontrar, e se você procurar fotos, o mesmo toca-discos, basicamente igual. Não muda nada, aqui talvez cápsula e agulha, né, com certeza possa mudar, mas é um toca-discos basicamente JVC nacionalizado, tá? E quando eu falo da comparação com o DD1, é uma atualização dos toca-discos que seria o quartz, né? Então o funcionamento da rotação aqui por quartzo. O DD1 não tem essa função, então a Gradiente precisava dessa nova tecnologia, digamos assim, introduzir nos seus toca-discos, e aí pegou lá um toca-discos JVC, na verdade são dois, né? O DD200Q e o 100Q, e introduziu esses dois toca-discos nas suas linhas. E como eu falei, esse equipamento também faz parte da linha System One, porque a linha System One, os toca-discos, o tape deck principalmente, eles ficaram defasados, né? Mas isso eu vou contar numa outra história. E aí a Gradiente atualizou. Então atualizou sim. Então se você fosse comprar uma linha System One, que seria o top dos tops dos system, dos equipamentos de áudio dos anos 80, e se você fosse comprar isso aqui lá em 81, 82, você já não comprava com o DD1, você já comprava com o DD200Q, ok? Então vamos lá, vamos baixar ela e vamos analisar aqui, vamos conhecer o nosso toca-discos. Então quais são as funções aqui do DD200Q, César? O que ele traz de novidade aqui para nós, né? Comparando com a DD1, normalmente o que mais chama atenção seria o automático. Então a DD200Q ela tem um sistema full automático. Então ela consegue iniciar o disco, sim, tem início automático, tem retorno automático e tem a repetição. Então é um toca-discos completamente automático. Você tem função 33, 45 rotações, então você consegue utilizar discos de 33
e de 45. Aqui a gente já, nessa época, já não tínhamos mais os 78, os tocadiscos mais antigos têm ainda 78 rotações, e aí a gente ainda tem aqui, na verdade, a gente começou a ter o adaptador para discos de 45 com aquele buraco maior, disco inglês, alguma coisa assim. Então você tem esse adaptador, né, para o disco ficar no centro, não ficar dançando aqui no teu pino. Então essa aqui tem uma função aqui. Aqui nós temos, aqui em ênfase, ó, quartz. Quer dizer o que? Quartz, ele trava no quartzo. Um dos problemas dos tocadiscos que vieram antes, dos anteriores a ele, é justamente isso. Esse equipamento não tem uma função chamada pitch control, mas os tocadiscos mais antigos têm o sistema pitch control, mas eles flutuam muito, certo? Então toda hora você tem que vir aqui e ficar arrumando a rotação. Isso eu vou falar um pouco mais na opinião sincera desse aparelho. Então com o quartzo você tem uma rotação fixa, ele trava aqui a rotação e dificilmente vai variar. Só se tiver algum problema mesmo no equipamento para fazer uma variação. Então é quartzo, a gente sabe a precisão do quartzo, né, que era usado em relógio e tudo mais. Então aqui você tem o estrobo, funciona basicamente, para quem não conhece, o prato gira, olha lá, ó, você perceba que ele para aqui, ó, e vai começar a andar, ó, né? Então aqui você tem um estrobo onde você pode visualizar completamente aonde está a tua rotação, se a rotação está correta, se ele está na rotação correta ou não. Esqueci de dar alguns avisos. Primeiro aviso, você não vai escutar esse toca-disco, você não vai ver ele atuando. Eu já tenho vídeos desse equipamento atuando e tudo mais, vão estar aqui na descrição, tocando um disco inteiro, verificando o automático, vários vídeos já mostrando esse equipamento funcionando, então vão estar aqui na descrição, tá? Então aqui nós temos o quartzo, aqui nós temos as alavancas de comando, você vai ter aqui o start, então você abaixa aqui, ele vai dar o start. O que acontece aqui? Quando o braço está no berço, ele vai iniciar, girar o disco. Quando o braço está aqui no berço, a primeiro toque aqui, ele vai começar a girar. A hora que começou a girar aqui, você já, de novo, ele vai vir e vai erguer e vai começar no disco aqui certinho, certo? Então, start. Se eu tiver com o disco aqui rolando e eu falar assim, não, eu quero iniciar novamente, eu posso apertar novamente, o que ele vai fazer? Ele vai vir até aqui, né? Ele vai sair de onde ele está, voltar até o berço e iniciar novamente. Para mim, desligar, não quero mais escutar, aí a gente vai aqui para o reject. Então eu passo para cima e aí para cima ele vai dar o reject, né, que a gente chama. Então ele vai soltar aqui, então ele vai erguer da onde ele estiver, vir até o berço e parar, correto? Aqui nós temos uma função interessante que seria o tamanho do disco. Óbvio, como você tem um toca-discos automático, né, então ele inicia o disco no começo, eu tenho que saber qual é o tamanho do meu disco, né? Então é interessante essa função. Tem alguns discos mais antigos que normalmente vinham nos 3 em 1 da National, que tinha um sensor, então conforme o disco batia no sensor aqui, ele sabia qual disco era. Aqui a gente tem uma função mecânica, então é manual. Se você tem um disco de 10 polegadas, você tem que pôr aqui, um disco de 12, no caso é aqui, né? Na verdade tá 17 seria o tamanho, está em centímetros aqui, mas em polegadas seria 12, 10 e 7. Compacto, o disco de 10, né, que normalmente é o que vem o pino maior aqui. Acho que compacto também tem o buraco maior. 30, que seria o LP normal. Então aqui você seleciona, tá, o tamanho, porque senão ele vai essa função aqui vai te dizer aonde vai iniciar o disco, correto? Aqui nós temos uma função que seria do repeat, então você vai conseguir repetir. Como funciona? Zero ele não vai repetir nenhuma vez. Ele vai vir até o final do disco, tocar o disco, né? Vir até o final, voltar e acabou, desligou. Se eu coloco 1, ele vai fazer uma vez. Se eu coloco 2, 2 vezes, 3 vezes, assim consequentemente, até 6 vezes, certo? Então eu consigo fazer a repetição do mesmo lado do disco, ele vai ficar indo e voltando 6 vezes. É legal que isso aqui ele vai diminuindo. 5, 4, 3, 2, 1, 0, certo? E o R seria repetir infinitamente até pegar fogo ou, sei lá, cair um meteoro daqui a 2000 anos. Você entendeu? Então ele vai ficar repetindo aqui até destruir a agulha, fazer um buraco no vinil, né? Desculpa as brincadeiras, mas é assim que funciona. Então aqui você vai ter o travamento do berço do braço, anti-skating, né? Basicamente a função que traz o teu braço de volta, uma espiral do disco, acaba física, né? Então o espiral carrega o braço para dentro do disco, puxa para o centro, e aí conforme vai puxando ele vai ter uma pressão. A agulha pode ficar torta, então você tem o anti-skate que faz o puxamento para nivelar
a tua agulha em cima do disco, certo? Contrapeso, né? Basicamente, para quem não conhece, contrapeso, sempre quando você muda o head shell, isso aqui tem um peso, certo? Cada cápsula, cada head shell aqui tem um peso. Só que quando você muda isso aqui é o que vai estar pressionando a agulha em cima do disco, correto? Então, até eu vi alguma coisa japonesa que o pessoal faz o head shell com madeira balsa, né? Madeira balsa, para quem não sabe, são aquelas madeiras que a gente usa em aeromodelismo. Leve, mais leve possível. Então o pessoal faz até com madeira isso aqui, apesar de aqui ser de alumínio, mas a cápsula e a agulha também interferem. Qual é basicamente, para que serve isso aqui? Para você poder tirar todo o peso que isso aqui tem em cima do disco, certo? E não colocar esse peso aqui que normalmente é maior do que você precisa de força em cima da agulha. Então você carrega toda a massa disso aqui para trás. Para quê? Para aqui só ficar o quanto a agulha realmente precisa de força em cima do disco. Basicamente é isso, e aqui se faz o controle disso, tá? Aqui o sistema do lift, aqui a gente tem o adaptador, certo? Borrachão original aqui da Gradiente, o prato, vou tirar aqui, ó, vamos ver. Então a gente tira aqui a gente tem a parte da engrenagem. Para quem acompanha o meu canal sabe o que eu acho do automático, mas aqui tem todo o sistema do automático, né? Aqui a gente tem o motor, aqui, se não me engano, aqui a regulagem da voltagem. Então você vai ter aqui toda a parte do mecanismo do prato aqui, né? O prato é um prato de alumínio, na verdade acho que é antimônio isso, né? Ele tem um certo peso, óbvio. Por quê? Porque quanto mais pesado aqui, né, menos ele está a flutuação. Então um prato empenado vai acabar acarretando algum problema aqui na hora de você estiver lendo o disco, tá? Então isso aqui é bem robusto, né? E aqui uma discussão que a gente tem aí com toca-discos. Cara, um parênteses aqui. No final dos anos 90, né, ainda se fabricava toca-discos para só tipo suprir o mercado. Ah não, o Aiva, o System Aiva, 3 CDs, supra-sumo, rádios, 50 mil watts PMPO, mas ainda tinha o toca-discos, né? Para quê? Para aquelas pessoas que ainda tinham o disco usar. Só que, cara, esses toca-discos, pra você ter uma ideia, cheguei a pegar toca-discos assim, desses da Aiva, Sony, Dynapower, esse negócio, que o prato era de plástico. Se você deixasse no sol, o prato empenava, né? Então é uma coisa muito mal feita, né? Então por isso que isso aqui é um clássico e que se você quer realmente escutar um disco como é para ser escutado, tem que ser num equipamento desse nível aqui, tá? Então é isso, aqui a parte de cima, que mais? Nós temos, aqui é interessante, nós temos umas borrachinhas para não marcar o teu alumínio, ó, certo? Então o acrílico, né, tampa de acrílico. Hoje em dia é comum, os toca-discos estão vindo com tampa de acrílico, mas teve uma época que o pessoal fazia uma tampa de plástico preto mesmo, para não translúcida como aqui o acrílico, né? É economia, tá? Então um toca-discos bem bacana. Aqui a gente tem um alumínio escovado, um acabamento, né, um frontal bem legal, símbolo Gradiente. Ele é feito de um tipo de um plástico. Existe uma discussão grande sobre isso. Toca-disco de madeira, caixa de madeira ou caixa de plástico, né? Aqui nós temos os pés dele, não tem nenhum tipo de regulagem, nada, mas tem um amortecimento aqui no pé dele. Que mais? E é isso aí, vamos olhar ali atrás agora, a tampa, um detalhe da tampa que é muito interessante. Vamos lá, é um parênteses aqui também, mais um parênteses, é o seguinte, hoje se compra réplica dessas tampas, mas você fazer uma tampa igual você está vendo aqui, ó, é muito difícil. Por quê? Perceba, ela é praticamente feita numa peça só, ó. Tá vendo? Como que é feito isso aqui? É feito um molde e o plástico vem e você encaixa naquele molde o plástico e ele se forma. Então é moldada. Hoje, se você compra uma réplica dessas tampas aqui, o que acontece? É uma chapa aqui, colada aqui com a outra. Isso acontecia muito com Polivox, né? Polivox fazia assim as tampas do toca-disco. Então isso aqui você percebe, ó, né? Apesar de aqui talvez não ser, mas aqui é no molde, a gente percebe que aparentemente ela é uma coisa mais bem acabada do que as réplicas que o pessoal faz aí, tá? Bom, e o braço? Aqui a gente tem uma característica, o head shell de alumínio, correto? Head shell de alumínio. Esse aqui é o original da DD200Q. O da 100 que ele é preto, se eu não me engano é um plástico. Aqui nós temos a cápsula original que vinha de época, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó.
cápsula Pickering XV15 original de época, agulha original de época, D400. Nós temos a famosa vassourinha que vinha tanto na D400 como na DAT2, que são essas cápsulas, a V15 e a XV15, tá? Ó, se você olhar aqui, ó, no folder, ó, praticamente nós temos alguma coisa que acabou de tirar a foto dela aqui, ó, né? Então, perfeitamente igual, tá? Então, essa é o conjunto original que vem na DD200Q. Se você vê uma DD200Q com isso aqui de preto ou aqui com outra cápsula, é uma coisa que... A cápsula tudo bem, né? Porque a cápsula e a agulha tem vida útil. Mas quando você vê o Head Shell, que é esse Head Shell bacana, bonito aqui, exclusivo da 200Q, num toca-discos aí que você vai ver uma cápsula, um Head Shell preto ou um Head Shell diferenciável, né? Existe aqui o Head Shell universal de rosca, braço em J, ó, perceba, normalmente você vê os toca-discos, o braço ele faz isso aqui e aqui ele faz uma outra curva, aqui não, aqui só existe uma das curvas, né, só uma curva. E aí tem várias coisas que a gente precisa falar aqui, braço reto, braço em S, braço em J, isso aí aguardem aí, ou se eu já fiz, vou deixar aqui na descrição a discussão, né, uma discussão longa sobre isso aqui, para que serve esses braços aqui com vários formatos, tá? Então aqui, ó, braço em J, né? A diferença, só para você ter uma ideia, aqui a gente tem o braço em S na 100Q, ó. Então o braço vem aqui e faz uma outra curva aqui atrás, tá? Ó o Head Shell. Head Shell já é de plástico, preto. A cápsula e a agulha provavelmente seja a mesma, mas o Head Shell é diferente. Então, vai comprar uma DD200Q, se não tem esse Head Shell aqui, você já fala pro vendedor, ó, o Head Shell não é original e faz um desconto. Bom, vamos lá, que mais? É isso aí, né? Vamos olhar assim agora a parte traseira. Bom, agora eu virei ela para a gente olhar a traseira dela. Aqui temos as dobradiças. Ela é feita em duas partes. Você tem a parte que já vai fixa aqui na tampa. Você não precisa ficar tirando. Ela desencaixa aqui dessa parte de plástico que está presa ao gabinete, né? Então não é uma peça fixa ao gabinete. Você pode substituir. Ah, quebrou. Que era uma coisa que acontecia muito com... Que é uma coisa que acontece muito com as linhas inferior, que é as B25, D35, às vezes quebra o gabinete. Então aqui, se quebrar isso aqui, você consegue substituir só a dobradiça, o conjunto dobradiça inteiro aqui, certo? Aqui nós temos o símbolozinho da Gradiente. Esse aqui já era feito na Zona Franca de Manaus, né? Entre aspas. Bom, uma coisa que eu acho que era Gradiente que colocava nesse toca-discos, aí, se alguém aí que está assistindo esse vídeo tem um toca-discos desse original, que seja o modelo, acho que é o QL4, que é o JVC, que é a base desse toca-discos, me diz aí se o teu aparelho é original, como que é o RCA, como que são os cabos RCA. Para mim, esses cabos aqui foi a Gradiente que colocou aqui. Essa aqui é a parte nacionalizada do JVC, tá? Claro, e o cabo de força, a mesma coisa. Então, esse cabo de força está aqui, certo? Cabo de força com símbolo Gradiente já, né? Então, nacionalizado. E esse cabo aqui era um cabo padrão que a Gradiente utilizava nessa época. Inclusive, não só nos toca-discos, mas quando você comprava um system completo, vinham os cabos e os cabos eram assim, ó, montados nesse mesmo padrão aqui, ó, certo? Então é isso. Aqui a parte traseira, dobradiça. Temos a parte traseira do DD200Q. Bom, agora eu vou ficar devendo duas coisas. Na verdade, eu vou tentar não dever as duas, mas uma delas eu vou dever para vocês. Qual é? Que normalmente quando eu faço aqui o vídeo de conheça, vocês observam que eu mostro a parte interna do toca-discos. Desse equipamento eu não vou mostrar a parte interna, porque eu não quero virar ele aqui, tirar a tampa. Talvez eu já tenha mostrado a parte interna dele em algum outro vídeo, vai estar aqui na descrição, tá? Então essa parte eu vou ficar te devendo, a parte interna. Basicamente o que tem aqui? Ele tem um motor, o sinal... Aqui os fios do braço vão direto naquele RCA que você viu ali. Então aqui você vai ter um motor e uma placa, se eu não me engano, uma placa que vai aqui, onde tem o controlador quartzo, capacitores, trimpotes, tem alguns componentes e parte do sistema do automático. Então vai ter umas barras, né, que ligam essa parte a essa parte a essa, tá? Então, basicamente é isso, tá? Talvez quando eu fizer o 100Q, porque o meu 100Q é um toca-discos, você já percebeu aqui que isso aqui é um toca-discos zerado. O meu 100Q não é um toca-discos zerado, então talvez quando eu fizer o 100Q eu mostre a parte interna que é quase igual. Outra coisa que eu ia tentar ficar devendo, mas eu vou tentar fazer para vocês aqui, porque quanto mais você mexe num toca-discos desse, nesse nível aqui, mais coisinhas vão aparecendo. Ah, uma batidinha, um risquinho, eu não quero ficar mexendo muito não. Então olha aqui, ó, a parte do fundo,
aqui os pés, temos uma ventilação aqui, ó, o eixo do motor aqui. Aqui provavelmente tem um escrito em inglês aí, porque essa tampa provavelmente é JVC. Aqui os parafusos, certo? Os pés, certo? E um gabinete de plástico, né? Um gabinete de plástico. Vamos dar uma olhadinha no folder, né? Então o folder ele é compartilhado. Tanto o folder quanto o manual, olha só, ele é compartilhado de 100Q para 200Q. Uma economia... porque a diferença aqui são alguns pontos só, né? Então vamos lá, o folder aqui, ó, né? Dando ênfase no quarto, só que aqui a gente tem a 100Q, né? Então vamos abrir aqui a gente tem a 200Q, correto? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte interna, ó. Aqui é o motor que eu falei para vocês, né? Agora, mais um parênteses aqui. Será que é um toca-discos moderno tem um motor desse aqui, robusto, com centragem, né? Com contrapeso praticamente para não vibrar, ou é um motorzinho de Autorama lá, né? Ou um motorzinho qualquer ali, não sei, teria que pegar um toca-discos. Aqui, ó, vamos lá, motor DC servo controlado sem núcleos, né? Então é um motor específico para toca-discos mesmo, e hoje em dia eu não sei, aqui a placa do quartzo, tá certo? Tem um integrado, tem a pedrinha de quartzo que está em algum lugar aqui, o braço, né? Então temos aqui algumas coisas falando sobre o braço, ó, o head shell aqui, ó, head shell dá 200Q aqui, aqui o sistema do repeat, correto? Aqui alguns dados, basicamente esse é o folderzinho, né, do nosso 200Q que você poderia pegar em qualquer loja aí da época para decidir se você iria comprar ou não. O manual, vamos dar uma olhadinha no manual. Então aqui, ó, isso aqui é interessante, ó, tem exatamente como encaixar ela na caixa original, né? Isso é bom para mim porque eu tenho a embalagem e tenho os isopores dela ali, né? Então aqui você consegue saber exatamente como guardar ela para que você consiga guardar ou enviar ou transportar, ó, prato embaixo, esse tipo de coisa. Essa tampa aqui é perfeitinho que tem ali, né? Então inclusive já fiz um vídeo tirando esse toca-discos da caixa lá e colocando ele para funcionar e falando um pouco sobre ele, sobre esse exemplar, vai estar aqui na descrição, ó, bem legal isso aqui. Continuando, aqui nós temos o 100Q, 200Q, certo? Algumas funções. Aqui nós temos o sistema, ó, aquilo que eu falei do encaixe da tampa. Aqui nós temos, aqui ó, ele mostra, isso aqui é interessante, ó, ele mostra a regulagem aqui da altura do braço no lift aqui. Eu comento isso aqui lá no vídeo. Quando eu testo ela lá, eu comento sobre isso, tá? Então vamos lá, aqui mais a operação, porque aqui tem o automático, né? No nosso 100Q, eu já fiz um vídeo bem antigo, tá? Comparando o 100Q com o 200Q. Então tem um vídeo que vai estar aqui na descrição. E também tem um segundo vídeo que é um pouco mais recente, onde eu mostro lá que eu esqueci de comentar sobre a diferença nos braços. E eu refaço lá o vídeo, né? Falando sobre justamente os braços. Vão estar na descrição, dá uma olhada lá. Um dos vídeos é muito antigo, peço desculpa, talvez eu refaça, mas é bem antigo, tá? Remoção do cabeçote, que mais? Aqui, ó, certo? Os canais, ó, de como instalar a cápsula, se você precisar trocar a cápsula ou não. Aqui com certeza ele está dizendo qual cápsula vinha original. Aqui como fazer a ligação, toca-discos. O interessante, ó, temos um 2.500, temos caixas aqui, essa aqui não dá para identificar qual é. Temos um receiver aqui, provavelmente, olha só, né? Bem legal isso aqui. Que mais? Assistência técnica. Especificações e acabou, né? Temos aqui o folderzinho de assistência técnica também, mas é óbvio que a maioria das assistências que estão aqui já nem existem mais. Bom, então é isso. Hoje você conheceu um clássico toca-discos feito no Brasil, JVC, Gradiente. Gostou do vídeo? Deixa o like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho para mais vídeos. E o mais importante, na minha opinião, você já teve um toca-discos desse? Você já teve alguma experiência com um toca-discos desse? Existe um caso aqui no canal de alguém que tinha um toca-discos que não tinha quartzo e quando lançou isso aqui, ele trabalhou muito para poder trocar o toca-discos dele que não tinha esse sistema para adquirir um toca-discos com esse sistema. E ele contou essa história aí, é muito legal, muito interessante. Se você tem alguma história com o 200Q ou com o 100Q, deixa aqui nos comentários, ou se eu esqueci de falar algum detalhe que seria importante que você lembra, deixa aqui nos comentários também. Tudo que o pessoal deixa nos comentários eu leio e isso daí agrega informação, valor, ideias e a gente continua debatendo sobre o assunto às vezes aqui nos comentários. É isso aí, esse foi o Conheça o DD
200Q, toca-discos clássico, fabricado pela Gradiente JVC lá nos anos 80, aqui no Brasil. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Grande abraço, até a próxima. Até parece o da foto, né? Tão conservado que ele tá, esse bichinho. Foto com 40 anos. E aqui ele tá igualzinho depois de 40 anos. Isso é difícil de encontrar, hein? Grande abraço, até a próxima.